E aí galera, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E hoje nós vamos ter uma conversa interessante e bem curiosa com alguém que tinha um cargo muito interessante aqui no Brasil, porque ele representava uma das grandes marcas dos anos 80, 90, marcas de roupas. Quem se lembra da Fórum, quem se lembra da Triton? Pois é, ela foi criada pela família dele, que decidiu dar uma reviravolta na vida e depois de uma retirada da empresa, migrou para os Estados Unidos e hoje empreende no ramo de motorhome e de real estate, que nada mais é, no ramo imobiliário. Como é que foi essa transição? Quais são os ensinamentos, as provocações que a gente pode tirar dessa história? É fácil? É complexo? É para todo mundo morar nos Estados Unidos? Mais especificamente na Flórida, né, que é um grande centro de imigração para muita gente aqui no Brasil. Então, exatamente sobre isso, nós vamos falar com André Dweck, que está lançando esse livro no Brasil. Ele é dos Estados Unidos, de Miami, Potência Empreendedora. Nós vamos explorar alguns ensinamentos aqui com ele. Tudo bem, André? Obrigado, um abraço. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer. Legal. Potência Empreendedora, como é que foi? Antes de mais nada, acho que é interessante saber, né? Você carrega o nome Dweck. E Dweck me vem o nome Tufi Dweck, né? O grande idealizador, estilista da Fórum. Sim. Uma marca que fez muito parte da minha adolescência. Né? Ter uma calça da Fórum, uma camisa da Fórum era um sinônimo enorme de status. Verdade. Você participou desse processo? Como foi? Sim. Muito bacana, né? Tenho muito orgulho de tudo que a minha família construiu. E eu pude participar há muitos anos, né? Comecei garotinho, com 13 anos de idade. Nós somos judeus, né? Fiz meu bar mitzvah. Uhum. Minha mãe me perguntou, o que você quer de presente? Eu falei, mãe, quero trabalhar. E normalmente uma criança de 13 anos vai pedir uma bicicleta, um videogame. E aí eu comecei a trabalhar na empresa da minha família. A empresa era pequena ainda. Meus dois tios fundadores, o Tufi e o Isaac. Minha mãe já trabalhava na companhia. E fiquei lá durante 21 anos. Então acompanhei todo o crescimento das marcas, do conceito, logicamente do modelo de negócio, né? Então foi muito interessante. O Tufi, além de ter sido meu patrão, é meu mentor há mais de 30 anos, meu padrinho de casamento, e depois que meu pai faleceu faz um bom tempo já, eu adotei ele como pai. Eu falei, Tufi, talvez você não me adotou como filho, mas eu te adotei como pai. Legal. E a Fórum foi, por muito tempo, a principal marca de roupas do Brasil, uma das principais, né? Umas com um status maior. Eu lembro que comprar uma calça da Fórum antes era caro, cara. Não era fácil, né? Ter 2, 3 calças da Fórum era luxo de poucos. Verdade. Numa época que não tinha internet, celular, né? Hoje a garotada toda tem que ter um celular da última geração, um computador. Uhum. Então era uma época mais analógica, né? Em que você ter uma calça da Fórum, uma camiseta da Triton, além de status, era logicamente uma coisa que te posicionava perante a tua sociedade ali, né? Que eu acho que é uma coisa que o Tufi foi muito gênio numa época que tinha pouca informação, online não existia, né? Uhum. E offline ele foi buscar isso na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, com várias visitas, né? De não só em desfiles, mas pesquisas mesmo. Então ele conseguiu trazer o conceito de branding quando nem existia a palavra branding, né? No Brasil. Isso anos 80, né? Tô falando, já fazem mais de 30 anos, 40 anos disso daí. E conseguiu implantar isso numa cultura empresarial, que é difícil, né? Você ter um produto e a cultura. Então as pessoas tinham orgulho de falar assim, olha, eu trabalho na Fórum, eu trabalho na Triton. Eu lembro quando eu estava na faculdade e a empresa ainda era pequena, né? Lógico, eu já estava uns 5, 6 anos já trabalhando na companhia, comecei com 13, 18, 19 anos de idade, e eu falava para meus amigos, caramba, você trabalha lá? Pô, me fala quando puder comprar uma calça num bazar, numa liquidação, tal. Então, virou desejo, né? Então, eu acho que isso foi a grande, vamos falar assim, conquista, a grande construção das pessoas desejarem um produto. Falar assim, não estou comprando porque é um produto, mas eu preciso. Imagina alguém acordar de manhã e falar assim, eu preciso comprar essa roupa. Era um símbolo de status, eu lembro. Muito grande. Muito. E você que participou internamente da empresa, você inclusive foi o presidente da empresa, né? Sim. Assumiu um dos lugares dos fundadores de um dos seus tios, né? Como você acredita que aconteceu? E qual foi a sua escola do ponto de vista ali de dentro, de intraempreendedor, de uma empresa como essa, né, de vestuário, de moda, um mundo fashion? Como é que você acredita que internamente foi o mindset, por exemplo, do seu tio, do Tufi, ao criar e gerar essa percepção de valor no mercado? Como é que ele conseguiu trabalhar isso numa época sem internet? E olha, ótima pergunta. Sem internet e sem ter estudado. Nenhum dos meus tios fizeram faculdade, foram todos autodidatas, né? Praticamente todo mundo da família. Eu fui o primeiro a me formar.
em 95. Então imagina, eu sou da segunda geração, são 9 irmãos. Meu avô e minha avó fugidos da Primeira Guerra, criaram 9 irmãos em condições de sobrevivência mesmo. Os caras não estudaram e tiveram a capacidade de criar, modéstia à parte, né? Eu falo com muito orgulho, assim, muita humildade, uma das maiores marcas da história da moda brasileira. Claro. Tudo de uma maneira instintiva. Eu sou testemunha disso, porque eu consumia muito. Né? É, muito legal. Mas muito focado nos detalhes. Assim, às vezes, hoje eu vejo muito na internet, né? As pessoas acham que uma marca você vai fazer porque você fez uma propaganda, principalmente hoje com o digital, né? Que ficou, entre aspas, mais fácil, né? Não é isso. Era a cultura de, por exemplo, servir um cafezinho, não podia servir o café num copinho de plástico. Isso fazia parte do branding. A temperatura do ar-condicionado na loja. Uma loja de luxo, como no Oscar Freire, que é, para quem não conhece, né, um dos grandes corredores do mercado de luxo brasileiro e sul-americano, né? Não podia a vendedora ou vendedor trabalhar se não tivesse as mulheres de salto alto, os garotos de sapato, todos com blazer, a temperatura do ar-condicionado, a temperatura da champanhe que ia servir. Então, você fala assim, a gente não falou de roupa até aqui. Experiência. Numa época que ninguém fazia isso. Então, a gente tinha nossos concorrentes que a gente respeitava, que era a Zump, a M-Office, a Elos, né? Algumas empresas estão aí até hoje, mas era a briga de cotovelada. Porque você entrava num shopping, qualquer shopping no Brasil, 80% do mix do shopping era vestuário. Era roupa, era sapato e era acessório. O resto tinha lá 1, 2 lojas de eletrônico, então a competição era muito grande. E numa época que não tinha os importados ainda. Então, a gente, entre aspas, né, tinha aquela síndrome do brasileiro que olhava lá para fora, tem a Chanel, tem a Gucci, tem a Prada, tem a Diesel, né, que até depois vieram para o Brasil, mas o Tufi conseguiu trazer isso e até, eu lembro de uma matéria que saiu num jornal americano, estava assim, Tufi Dweck, o Calvin Klein brasileiro. Eu falei, caramba, de onde que eles tiraram isso? Da onde que surgiu isso? Por quê? Era um cara autodidata que conseguiu fazer com que o seu nome fosse tão forte quanto as marcas. Nem existia a marca Tufi Dweck ainda. A marca Tufi Dweck a gente criou depois de uma pesquisa que a gente fez, logo que o meu tio Isaac se aposentou, saiu da companhia, em 2003 ele saiu, 2004, 2005, 2006. A gente viu que tinha um potencial enorme no criador, no estilista, no gênio Tufi Dweck para criar uma marca. Então, tudo isso foi dentro dos detalhes, dentro da companhia, como você trata as pessoas, porque não adianta você ter uma marca bacana e aí você trata mal as pessoas, você trata mal o porteiro da tua empresa, os funcionários. Tanto que das minhas, vamos falar assim, frustrações profissionais foi que a minha meta pessoal era colocar a empresa entre as 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Tinha, acho que na revista Você S.A. na época, tinha. Sim. E não deu tempo, porque a gente vendeu antes, porque eu queria falar assim, olha, a pessoa vem trabalhar aqui por ter orgulho. E as pessoas queriam trabalhar na Ford. Então, isso também faz parte do branding. Quando foi esse processo de aquisição da Ford? Então, quando o meu tio Isaac saiu da companhia, em 2003, eles eram sócios do Tufi Isaac meio a meio. Ele me chamou na sala, eu tinha 30 anos de idade. E ele falou assim, André, tenho 2 notícias para te dar. Falei, nossa, dá a primeira boa, né? Que é o padrão. Falei, você está aqui há 17, 18 anos... Trabalhou, começou do zero, você sempre pensou como dono da empresa, intraempreendedor, até um conceito que eu aprendi depois com o meu grande guru, João Cordeiro, accountability, né? Você trabalhar naquela empresa e fazer como se fosse sua. Falou, então você está assumindo o meu lugar dia 1º de julho. Isso foi mais ou menos em março. Falei assim, como assim, Isaac? Você foi meu mentor, você é o sócio do Tufi, você tocava a empresa, a fábrica, toda a parte operacional. Eu falei assim, não, rei morto, rei posto. Quando eu montei essa empresa, eu tinha 20 anos de idade, eu nunca tinha estudado, não tinha experiência nenhuma nisso e não tinha tanto tempo de mercado. Você já está aqui há 17, 18 anos, por que não vai dar certo? Aí a grande questão é que eu cheguei a entrar na sala do Tufi, nunca me esqueço como se fosse hoje. Falei, Tufi, legal, estou assumindo a diretoria, obrigado, uma gratidão. E a segunda notícia que ele deu foi, ali você vai ficar no meu lugar. Então era ser promovido e ficar no lugar dele. E aí caiu meu chão, assim, fiquei bem preocupado. Falei, olha, se o negócio der certo, vamos falar assim, olha, o Tufi é um gênio, que é, realmente. Se der errado, eu falo assim, quem substituiu o Isaac? Então a pressão era... Eu tá ali, exatamente, né? Então, porque a minha posição era super low profile, como era do Isaac, né? Então, eu acho que nesse momento a gente tomou a decisão correta, que era profissionalizar a gestão. Então, a partir do momento que a gente profissionalizou a gestão, com conselhos, com consultores, com mentores de verdade,
E a empresa, eu falei pro Tufi, você tem 100% da companhia, eu não sou o dono. Eu vou te ajudar aqui, tenho experiência, lógico, né? Tenho a tua confiança, entendeu? Vou ser teu braço direito, como fui do Isaac muitos anos, mas a gente precisa passar por algumas questões que são técnicas. E a gente precisa voltar para trás, né? Olhar a origem da empresa e onde a gente quer chegar. E a gente fez um business plan, isso em 2003, para abrir capital da companhia em 2010. Imagina, 7 anos de business plan no Brasil não existe, né? Estou falando isso há 20 anos, imagina. Hoje se você chegar para um empresário, para um empreendedor, um executivo, e falar assim, vamos fazer o business plan de 7 anos, as pessoas vão dar risada da sua cara. Fala assim, que você está louco, cara. Nós estamos no Brasil, 7 anos, vai mudar o governo, a política, claro, a reforma tributária. Fala assim, não dá para prever nada. Eu falei, não. O que dá para prever é que nós vamos nos organizar e vamos preparar a companhia. E aí, nesse processo de vamos falar assim, de reorganização, né? De reestruturação, foi que a gente descobriu que a empresa tinha um potencial de crescimento e de valuation mesmo, financeiro, né? Porque tinha um valor de marca, né? Que é intangível. Sim. Que hoje você contrata uma empresa lá, você faz a avaliação, mas o valuation da companhia tudo junto, tanto que a gente lançou uma terceira marca, que era Fórum Tufiduec, a marca Tufiduec com o nome dele. Legal. E aí o negócio explodiu. A empresa de 2004 até 2007 explodiu. A gente recebeu mais de 10 propostas de venda. E foi uma coisa bem interessante, né? Que muita gente especula, logicamente que a gente não pode falar valores, nada, né? Porque é uma empresa de capital fechado, mas a gente vendeu a empresa pelo legado. Vendemos para um concorrente nosso. Imagina, você vender para um concorrente, o cara vai ver todos os seus números ali. Por quê? Porque era a intenção de continuar o legado. Não era vender para um fundo de investimento ou para um banco, com todo respeito, né? Essas instituições que vão pensar o quê? Na última linha lá no número financeiro. Sim. Não vão olhar o branding e o legado, né? E a gente queria que a marca perpetuasse. A marca Fórum, a marca Triton e a marca Tufiduec e tudo que ele construiu como criador. E a venda aconteceu em 2008. 2008. Legal. A partir daí você resolveu dar uma guinada na sua vida. Pô, tava com uma grana no bolso, falou, o que eu vou fazer? Tinha possibilidade de se aposentar, de ficar mais tranquilo com as aplicações da retirada dessa empresa. E aí resolveu mudar para os Estados Unidos e empreender? Ainda teve um gap de 5 anos nisso. Não aposentar nunca passou pela minha cabeça. Estava com 35 anos de idade, mas assim como agora o juros está alto, na época realmente era difícil arrumar alguma coisa para trabalhar que desse tanto quanto o dinheiro no banco, né? No CDB, sim, no CDI. Uhum. Mas eu tive 5 anos aí que foi muito importante. Foram anos de reflexões. Não foram anos sabáticos, porque eu continuei trabalhando, mas em 2 negócios menores, que era a marca da minha prima, Karina Dweck, que eu era sócio da companhia, uma startup de novo, né? Porque ela estava dentro do grupo da TF, né? Que é Grupo Triton e Fórum, só que ela não entrou na venda, porque ela tinha acabado de se formar, era uma marca pequena, então ela não entrou. E aí o Tufi, logicamente, me chamou e falou, André, toca esse negócio aqui, porque eu não posso trabalhar, estou em não compete. Então a gente fez startup de novo, né? De um negócio pequeno, mas com muito potencial. Imagina, a Karina é uma formação acadêmica em Londres, tinha morado em Nova York, tinha o DNA do pai, né? Uhum. Que é uma coisa muito legal de sucessão, sim, disso, né? E também um family office de gestão de ativos. Só que esses 5 anos, né, que o Tufi estava em não compete, foram anos de muita reflexão para mim. Eu falei assim, olha, o que eu quero fazer da minha vida? Eu estava com 35, minha filha Sofia tinha acabado de nascer, a Pietra estava com 5, 6 anos de idade, e eu falei, olha, eu tenho uma oportunidade aqui, porque se eu quiser empreender fora do país, que era o meu sonho, primeiro elas estudarem fora do país, oportunidades que eu não tive, né? Uhum. De ter uma experiência diferente culturalmente, logicamente a língua, mas de empreender mesmo. Eu falei assim, o risco era alto, tanto que eu lembro da minha mãe, infelizmente ela já se foi, mas ela falava para mim, falava assim, olha, o risco é muito alto, você vai morar num país que você nunca morou, você nem falava inglês direito, para montar um outro negócio de um outro ramo. A chance de dar errado é muito alta. Se for analisar racionalmente, é muito alto. Tá? Mas a grande questão é que eu tinha aprendido tanto na Fórum. A Fórum me ensinou tanta coisa que, estando lá desde quando eu comecei, eu falo que minha vida foi a Fórum. De 13 até 35 anos de idade, eu estava com 35, imagina, 21, 22 de empresa, né? Uhum. Então, eu me senti capaz e até a minha própria autoanálise de confiança de falar assim, não, eu sou capaz, cara. Muito especialista em processos de gestão, né? Você? Sim, muito de back office, mas desde
na verdade, eu trabalhei na Fórum dos 13 aos 35 anos, mas eu ia na fábrica da Triton, quando fundou em 75, tem foto minha debaixo da mesa de corte, com 2 anos de idade, engatinhando. Então eu acompanhei aquilo lá, apesar de não ter trabalhando, mas eu vi aquele negócio. Sim. Então tava no sangue mesmo, né? De empreendedor, de família, né? Sim. Aquela questão da cultura judaica de negociar. E lógico, vendo meus tios, né? Construindo, né? Um legado, porque é uma coisa muito difícil de falar, né? Falar assim, o que é legado, né? Muitas pessoas falam assim, não, eu estou construindo um legado. Não, legado é aquilo que você não sabe que você está fazendo. As pessoas vão seguir aquilo que você não está forçando. Você não está, vamos falar assim, incentivando as pessoas a seguirem aquilo. Elas seguem porque elas te admiram, porque você fez alguma coisa de bem. E eu acredito muito, né, e volto a falar com muita humildade, a Fórum e a Triton, elas deixaram uma marca na moda brasileira. Sim. E não só na roupa. As pessoas tinham orgulho de falar assim, eu trabalho na Fórum. A Fórum, até como produto. Eu lembro que a gente recebia, às vezes, cartinhas, né? Não tinha e-mail na época. As pessoas mandavam uma foto do casamento, assim, falavam, olha, o dia que eu conheci meu namorado, eu estava vestindo um vestido da Fórum e aquele dia foi inesquecível. Obrigado pela oportunidade de vocês fazerem uma roupa, eu comprar, ser tua consumidora e marcou a minha vida. Cara, é uma coisa muito louca, né? Sim. Entendeu? O Tufi não fazia a roupa pensando, falava assim, olha, eu vou fazer essa roupa porque essa menina vai comprar para conhecer o namorado e casar. Não, entendeu? É o legado que fica, né? É o legado. Mas aí falando então dessa transformação, migrou para os Estados Unidos, pô, vou empreender no quê? Como é que surgiu essa ideia? Como foi essa iniciativa? Foi assim, uma época que eu tinha uma oportunidade enorme, câmbio baixo, né? Dólar a 1,60. Que ano, hein? Em 2008. Tá. E eu comecei a fazer investimento imobiliário nos Estados Unidos. Por questão de proteção patrimonial, alguns conselhos de boutiques financeiras, de amigos, né, de bancos, falei assim, pô, coloca lá 10% do teu patrimônio fora do Brasil, 20, 30, e aí você começa a entender melhor o mercado, né? E eu comecei a adquirir alguns imóveis e logicamente, curiosidade, né? Eu sou um cara curioso, né? Uma boa parte da história do livro é porque eu fui indo atrás de coisas que eu ficava xeretando, né? Claro. E eu falei, pô, como que é morar aqui? Como que é fazer negócio aqui? E assim, eu ia para os Estados Unidos, em média, 7 vezes por ano. Nessa época, tá? De 2009 até 2012. Comprava passageiro no começo do ano, todos os feriados, porque eu estava com mais tempo, né? Então não precisava ter aquela carga de trabalho como eu tinha na Fórum, que era impossível, né? Imagina, nem emendava nem Natal para Ano Novo, às vezes. Trabalhei bastante. Então, comecei a enxergar que tinha uma oportunidade porque não tinha respostas. As respostas eram todas vagas e todas pulverizadas. Não tinha uma pessoa que dava todas as respostas. Então eu enxerguei quando você fala respostas sobre o quê? Sobre morar nos Estados Unidos, sobre investir nos Estados Unidos. E quando você fala resposta, tá ligado à questão de regulamentação de documento, migração, tudo isso? Sim. Eu acredito que você mudar de país é um projeto de vida, né? Sim. Não é simplesmente, pô, legal, eu consigo um visto de trabalho, ou onde eu vou morar, entendeu? É um projeto de vida. Principalmente, eu peguei o meu perfil, que era um cara casado, com 3 filhos, um cara bem sucedido relativamente no Brasil, que queria começar lá, mas não tinha uma perspectiva. Ele falou assim, não, olha, eu não tenho nada ou eu tenho tudo. Eu não estava lá porque eu estava aposentado e eu também não estava indo para lá porque não tinha nada. Tá. Então, era classe média. Falei assim, deixa eu enxergar aqui, né? Então, o planejamento familiar, vamos falar assim, ou de vida mesmo, vamos considerar completo, né? As pessoas não conseguiam me responder. Falei assim, o que eu preciso para morar aqui? Você precisa de um visto. Falei, tá bom, mas e aonde eu vou trabalhar? Não, com visto você procura um emprego. Falei, tá bom, mas e como funciona aqui a questão financeira? Não, aí você procura um banco. Falei, e a escola dos filhos? Tem um monte de escola aí, você entra num site lá e entra. E começaram as respostas a vir vagas. E eu entendi que tinham vários pilares, né? Questão imigratória, a mais importante. Sem o visto, você não vai fazer nada. Questão tributária, porque eu tinha investimentos já no Brasil e nos Estados Unidos. E eu precisava resolver isso, mas eu não sabia, né? Uma coisa é você morar aqui no Brasil e fazer investimento nos Estados Unidos, você vai pagar lá o imposto sobre a tua remuneração de lá e acabou. Outra coisa é você morar nos Estados Unidos, que para quem não sabe, né? Tem um acordo do Brasil e dos Estados Unidos de Worldwide Tax. O que significa isso, né? Independente de onde você tem a sua renda, se você mora nos Estados Unidos, você tem que pagar imposto nos Estados Unidos.
Então você tem que fazer um planejamento tributário aqui para isso. Até só um exemplo simples, tá? Para não entrar num dado muito técnico. Eu tinha, sei lá, uma aplicação aqui em CRI, que era certificado tem o CRI, CRI e CRA, né? Que era certificados de investimentos imobiliários. O CRI é imobiliário. É zero de imposto no Brasil, porque você recebe como, entre aspas, como dividendo. Nos Estados Unidos, você entra na alíquota de 15 até 37. Você fala, caramba, o que eu vou fazer? Então, essa foi uma questão que eu tive que me planejar. Escola das crianças. Minhas filhas estudaram aqui a vida inteira, por uma condição que eu tinha, escolas privadas. Coisa que eu não tive na minha infância, minha mãe não pôde fazer por mim. Mas lá, eu queria que elas tivessem a experiência da escola pública. Porque eu aprendi muito na escola pública. Por quê? A escola pública é uma coisa que é muito legal nos Estados Unidos. Vai o filho da empregada doméstica, vai o cara que é de classe média baixa, o cara de classe média alta e o empresário, na mesma escola. Então você vê na fila, e eu olhava isso, eu achava demais. Se olhava lá uma Mercedes, se olhava um carrinho velho e se olhava uma caminhonete do pintor, na mesma fila da escola. Isso não existe no Brasil. Essa, assim, a questão dos a diversidade, né? A possibilidade exatamente. de você conviver com a diversidade. Exatamente. Né? Outras exatamente. realidades. E eu né, queria sociais. que elas tivessem isso porque eu tive na minha infância e me ajudou muito, né? Como ser humano mesmo, não é nem como empresário. Então, isso também não me deram a resposta. Depois eu fui estudar. Questões de seguro-saúde. O Brasil é maravilhoso para isso. O seguro-saúde do Brasil, mas dá de 10-0 nos Estados Unidos. Lá é complexo, caro, entendeu? E o nível de serviço do Brasil, muita gente... uma coisa que eu levanto sempre a bandeira, né? O brasileiro que vai morar nos Estados Unidos não pode falar mal do Brasil. E os brasileiros, infelizmente, que vão morar lá, eles começam a olhar os defeitos do Brasil e ficar falando mal do Brasil. E eu até, às vezes, me indisponho com algumas pessoas, porque o Brasil é maravilhoso. Como nível de serviço, em todas as áreas, é maravilhoso. Temos os nossos problemas aqui, como tem os problemas também lá. Entendeu? É que o brasileiro daqui, ele fala muito bem dos Estados Unidos e não fala as coisas ruins. E o brasileiro que vai morar lá, ele faz a mesma coisa. Ele fala bem dos Estados Unidos e fala mal do Brasil. Claro. Então parece que aqui é muito ruim e lá é muito bom. Os dois lugares não tem mundo perfeito, né? Então também comecei a estudar isso. Questão de seguro-saúde, seguro de vida, o liability, né? Que são os problemas que você pode ter jurídicos. Uma coisa é aqui, que é um povo mais tranquilo... Entendo? Lá não, lá você arrumou alguma confusão, fez alguma coisa de errado sem querer, sem intenção. Pega, né? Pega, não tem perdão. Entendi. Não tem perdão. Então é mudança de cultura, entendeu? Se você atravessar fora da faixa de pedestre e passa uma polícia, o cara vai te parar. Vai te multar com a tua carteira de motorista, você tá a pé. Coisa que não acontece no Brasil. Então são coisas culturais que eu queria entender, porque quando uma pessoa fizesse essa pergunta para mim, falasse assim, o que eu preciso para morar aqui? E é você passar todas essas fases. E aí eu tive a ideia... nessa questão imobiliária, que foi o começo, de montar uma boutique imobiliária que englobasse todos esses serviços. Legal. Através de parceiros, lógico, né? Não sou advogado, não sou um cara tributarista, entendeu? Nem tenho especialização em educação. Ou seja, você era o curador de todas essas informações para a pessoa que quisesse sair do Brasil e morasse na Flórida, você ia ajudar com todos esses serviços, né? E com essa curadoria de informações e direcionamento. Perfeito. E ligado à venda de um imóvel. A venda de imóvel para mim era commodity. Era a última coisa que eu ia falar. E isso eu aprendi com a minha sócia, a Carolina Lara, porque ela foi morar lá muito menina. Então o pai foi transferido de um banco, então expatriado. Ela falou assim, André, eu não tive experiência de planejamento tributário, financeiro, imigração. Eu recebi meu green card porque meu pai recebeu, a família toda recebeu. Sim. Só que ela tem até hoje, né, muita sensibilidade em como adequar as famílias. Que é uma coisa que daí já vai pro emocional, né? Tá. Você fala assim, talvez o lugar que eu moro em Boca Raton, que é uma cidade super familiar, de condomínios, mais tranquilo. Se você for morar nos Estados Unidos, talvez você fale assim, André, para mim isso não serve. Sim. Então não é morar em qualquer lugar, entendeu? Tem muito lugar bom, o bom para mim pode não ser bom para você. Claro. Então também a gente conseguiu juntar essa questão mais emocional com a questão técnica. Então isso ajudou bastante as pessoas de falar assim, olha, a casa é o último. É fácil comprar imóvel nos Estados Unidos. Basicamente, né, você pega... É a maior indústria de empregos. São 3 milhões de profissionais. É muita gente. E ainda hoje, por exemplo, está fácil encontrar emprego nos Estados Unidos? Sim, sim. Depende do estado, né? Tá. Na Flórida, eu tenho o meu LinkedIn, que eu tenho muitos americanos, né? E às vezes você recebe aquelas mensagens. É 4 ou 5 por semana. Oferta de emprego. Olha, pô, analisamos aqui
não é nem currículo, né? Na verdade, tua biografia, tem uma oportunidade para você trabalhar aqui numa empresa em Tampa, em Orlando, em Jacksonville, uma cidade, não sei se você sabe, mas até curiosidade, algumas coisas dos Estados Unidos. Jacksonville é a maior cidade territorial dos Estados Unidos, fica na Flórida, maior território e a maior cidade de população da Flórida. Todo mundo acha que é Miami e territorial, vão achar que é Los Angeles, Nova York, é Jacksonville, que é um mercado gigante, que o brasileiro não olha. Entendeu? Então, uma coisa legal. Oportunidades. Muito. O lugar crescendo muito, por questões também logísticas, né? Porque ela está bem na ponta da Flórida, está mais perto lá do norte, ela já pega uma linha reta para a Europa. Tá. Entendeu? Então, tem muita oportunidade. E aí, nesse processo de transição, você falou, pô, esse cliente vem, ofereço todos esses produtos e serviços, faço a curadoria disso, na condição de, quando você comprar um imóvel, você compra comigo. E aí o negócio foi pegando tração. Exato. A grande questão que eu enxerguei, né? Que é uma coisa muito simples, né? Falei assim, como que eu consigo agregar valor num negócio que eu não tenho produto? A Ford não tinha. Claro. Entendeu? Putz, era legal, a loja maravilhosa, entendeu? Os vendedores super bem informados, a champanhe, um ar-condicionado e o produto incrível. Não tinha nada disso. Vender imóvel, qualquer um pode vender, era o serviço. Então, o que eu enxerguei? Que a hora que a gente desse tudo isso de graça. Porque eu não sou advogado, não vou cobrar. Eu não sou tributarista, eu não sou especialista em seguro de vida, seguro saúde, nada. Só vou juntar os profissionais, vou montar aqui uma célula aqui vamos falar assim, a gente fala que é relocation, né? Que é como se fosse uma recolocação, só que não é recolocação de emprego, né? Recolocação de um país para o outro, que é a nomenclatura que a gente usa lá, né? Nós somos especializados em relocation. E aí eu acreditei que isso poderia criar um vínculo com o cliente. De qual maneira? Imagina que a gente vai te dar todo esse serviço sem custo e você vai comprar um imóvel com a gente ou alugar também sem custo. Fala assim, onde tem a pegadinha? Onde está a pegadinha nisso? Você vai trabalhar de graça? Falei, não vamos trabalhar de graça. Nós estamos prestando todo esse serviço para você, agregando valor numa coisa que não é nem minha, né? Que eu estou pegando do mercado, estou te dando. E o único compromisso que você tem comigo é caso você compre ou alugue, você me prestigie. Só, mais nada. Assim, a adesão é 99%. A pessoa só não vai... 99% quando a pessoa, lógico, que decide, né? Lógico que teve muitos que a gente prestou serviço e por motivos diferentes acabaram não comprando ou não mudando para os Estados Unidos, né? Ou até nem investindo como imóvel de férias. Mas as pessoas que decidiam falaram assim, não tenho como não comprar com vocês. Vocês fizeram tudo isso para mim, eu me sinto na obrigação. E foi uma coisa bem interessante. Primeiro ano da nossa empresa, a gente vendeu 7 imóveis. E um ano agora da pandemia, a gente vendeu 200. Aí você fala assim, em 10 anos, é um crescimento, não é 30% ao ano, 40% ao ano, é exponencial. Por quê? Cada pessoa me indicava, em média, eu tenho tabulado no sistema de CRM, né, de gerenciamento de dados dos clientes, 7 pessoas. Que legal. E logicamente que depois a conversão não é todos que vão comprar. Claro. Mas então foi 70% da nossa venda histórica, a gente completou agora com muito orgulho. O brasileiro tem um pouco de vergonha de falar de números, né? Eu aprendi com os americanos que quando você fala de números não é porque você quer se mostrar, é justamente para mostrar que você tem um caminho até chegar lá. A gente completou 2.000 imóveis comercializados em 10 anos. Para um grupo de 10 brokers brasileiros, 10 corretores de imóveis. É bastante. É bastante. É bastante. 70% disso foi indicação. 70% de indicação. Mas sabe o que eu acho mais incrível disso tudo, André? A percepção que você teve de gerar valor por meio de primeiro entregar o benefício e depois lucrar, né? O cliente talvez seja o principal modelo de negócio, que é o cliente no centro, no foco de tudo. Recentemente eu trouxe aqui o Luiz Meisler, que é um dos grandes executivos do mundo, né? Vice-presidente da América Latina do Oracle. Ele despacha direto com o Larry Ellison. E eu perguntei, Luiz, qual é o segredo, né, dessa sua gestão com 75% de crescimento, né, recente? Ele falou assim, Ivan, o cliente no centro de tudo. A partir do momento que você gera valor para o cliente, a indicação vem no boca a boca e vem de uma maneira super orgânica e não tem como você não vender, né? Imagino que se eu fosse atendido por você e você me gerasse um benefício, né, como você explicou, de graça, me dando orientação. E principalmente eu acho que é a segurança, né, André? A segurança que você passa para alguém que vem num ambiente novo, nova cultura, outro idioma, um país distante do nosso, né? O brasileiro às vezes se sente inseguro ao estar no outro país. Você gera esse benefício
Eu acho que esse boca a boca faz muito sucesso, que é a melhor maneira de converter no boca a boca, né? Não, com certeza. Até porque é uma responsabilidade enorme, né? Porque uma coisa, eu sou corretor aqui em São Paulo, eu venho numa casa em São Paulo. Você sabe o bairro que você quer morar. Entendeu? Outra coisa é você falar assim, eu vou mudar de país. Então não é a casa, é a felicidade da sua família. Por quê? Uma coisa que eu tinha na minha cabeça, né? Que você falou da percepção. Eu pensava assim, falei, como que eu continuo com essas indicações? As pessoas têm que dar certo lá. As famílias têm que ser felizes. Uhum. Os cônjuges, seja o marido ou a mulher que trabalhe, ou os dois às vezes, têm que estar bem. Os filhos têm que estar bem encaixados em escolas, porque senão eles voltam. Como teve gente que voltou, por motivos óbvios, entendeu? Motivos às vezes, de adaptação cultural ou financeiro, enfim. Teve muita gente que voltou, mas a minha meta era fazer como que eu faço uma família ser feliz nos Estados Unidos. É muita responsabilidade, entendeu? De falar assim, putz, não pode morar naquele bairro, que aquele bairro não tem a ver com eles, entendeu? Essa escola aqui não sei, pô, o marido não tem perfil. Teve muita gente que foi, olha, uma coisa que aconteceu que é bem interessante respondendo a tua pergunta. Das maiores indicações que eu tive em número de geração de leads, né, que a gente fala que é repetição, foi de uma pessoa que não comprou. E eu cheguei para ele e falei assim, desculpa, você não tem perfil para vir para cá agora. Você tem uma questão tua na tua empresa no Brasil, de sucessão, de herança, de tributo, a tua esposa, tal, teus filhos, questão de saúde familiar. Eu falei, cara, não vem agora. Não vem, porque não vai, a chance vai... Eu não vou falar que vai dar errado, porque a gente não pode falar isso, né, para ninguém, porque a gente não tem como descobrir. Uhum. A pessoa ela ficou tão grata. Ele falou assim, André, assim, o cara ia fazer um investimento altíssimo, tava comprando, assim, tudo certo, comprando empresa, tal. Uhum. E eu falei para ele, não faz. Eu deixei, assim, na mesa de ganhar uns $200 mil nessa negociação. Eu fiz questão de mostrar para ele, falar assim, cara, eu não quero esse dinheiro, para mim não é um dinheiro sadio. Porque eu vou estar ganhando dinheiro em cima de uma venda, de um imóvel de $7 milhões. Só que eu sei que não vai dar certo para você no teu momento. Ele ficou super agradecido, voltou, fez a lição de casa dele. Ele me indicou mais de 20 clientes. De não ter dado certo. É uma loucura, né? Porque uma coisa, você vai num médico e ele te atende bem, você fala assim, ó, vai no meu médico. Outra coisa, você não foi naquele médico, só que aquele médico te deu alguma dica de alguma coisa para você não fazer, não é nem que é para você fazer. Você fala assim, cara, vai naquele médico, que não é o meu médico. Claro. É difícil, né? Mas eu acho que isso aí, o segredo é você atuar com a verdade, né, cara? É você querer o bem do cliente, não é o querer o bem do seu bolso, porque isso é uma consequência. A partir do momento que você presta um bom produto ou serviço, você vai ser reconhecido para tal. E é exatamente o que você estava fazendo. E prestar prestar um bom serviço não necessariamente é vender, às vezes, né? Encontrar o cliente certo que vai consumir o seu produto para que ele tenha felicidade e êxito nessa compra é muito importante também, né? Não, e aí veio a questão agora você também é empreendedor de motorhome. Sim. Que é uma indústria gigante nos Estados Unidos, né? Gigante. A imobiliária foi em 2012 que a gente fundou a Dweck Realty. E continua, né? Continua. Na verdade, a gente vendeu a companhia em 2020. Hoje é o Dweck Lara Group, by One Sotheby's International Realty, que é uma empresa global, né? Inclusive tem no Brasil, está em 80 países. Né? Fomos adquiridos e hoje eu e minha sócia Carolina, a gente lidera um grupo de 10 brokers, 10 corretores de imóveis no estado da Flórida, legal, né? Estamos dentro da plataforma deles. E a Dweck Motorhomes foi uma questão até bem interessante no esporte que a gente pratica, né? Que é o automobilismo. Uhum. E tem muita cultura de motorhome. Aqui no Brasil... Eu ia nas corridas, apesar de não ter a cultura de motorhome. Tá crescendo bastante, tá? Uhum. Mas não tinha, pelo menos na minha época, eu parei de correr em 2003, já faz 20 anos. Não tinha a cultura de motorhome, né? E aí eu mudei para os Estados Unidos, foi uma coisa bem interessante. A família estava negociando para eles irem para lá, né? E aí aquele medo, todo mundo, né? Aí cheguei para minha esposa e falei assim, pô, vamos para os Estados Unidos, tal. Vocês podem pedir o que vocês quiserem, aí que nós vamos... No primeiro mês a gente vai realizar todos os sonhos. Entendeu? Ia começar, eu estava indo para estudar, ia começar minhas aulas dia 10 de janeiro, a gente mudou dia 18 de dezembro. Aí minha mulher falou, não, então eu quero conhecer as montanhas, tal. Nos Estados Unidos era no inverno, né? Aí meu enteado, Bruno, falou assim, não, meu sonho é esquiar. Aí a minha filha mais nova falou assim, pai, eu quero passar o Natal na Disney. E a mais velha falou, pai, eu quero um celular, porque ela tinha 10 anos de idade, no Brasil não tinha um celular. E eu falei, eu quero fazer uma viagem de motorhome. Então vamos fazer tudo junto? A gente pegou, alugou um motorhome, fomos passar o Natal na Disney, subimos para a montanha, vimos a neve pela primeira vez na vida em North Carolina, todo mundo esquiou, voltamos, o serviço era péssimo, o motorhome horroroso e a experiência foi incrível.
Falei, caramba, pô, tem um negócio aqui. Mas eu fui assim, isso em 2012, tinha acabado de mudar para os Estados Unidos, estava começando a imobiliária, assim, zero chance de pensar em querer abrir outra coisa, né? Tá. Mas ficou aquilo na minha cabeça. E aí, em 2013, 14, aluguei mais outros motorhome melhor, serviço ruim. Falei, putz, tem um negócio. Aí um amigo meu, a esposa dele estudava comigo, Flávio Carvalho, ele tinha acabado de vir da Suíça, morando nos Estados Unidos. E aí ele tinha vendido o negócio dele, falou assim, pô, e aí? Falei, Flávio, vamos montar um negócio aqui de motorhome? Eu falei, você tá louco? Tá, imagina, o cara era um CFO de uma empresa multinacional de farmacêutica na Suíça, cara de terno e gravata, tudo formal, né? Falei, cara, vamos testar. Se esse cara gostar da experiência de motorhome, que entre aspas não é o perfil, né? Sim. É um cara que vai ficar num hotel, vai fazer de carro, coisas mais tradicionais. Aí fiz 2 viagens com ele, com a família, eles adoraram. Falei, Flávio. Aí comecei a querer persuasão, né? Falei, vamos montar um negócio aqui e tal. Falei, putz, vamos montar. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos comprar nós dois um motorhome, vamos financiar, demos $5.000 cada um. Compramos um motorhome e a gente deixou para alugar nessas plataformas de tipo Airbnb, só que dentro de motorhomes. Falei assim, a gente só vai usar o motorhome, era financiado, tinha o seguro para pagar e a prestação. A gente só vai usar o motorhome quando tiver livre, tá bom? Tá bom. Compramos um motorhome acho que em agosto. Aí, setembro, outubro, novembro, a gente não conseguiu usar o motorhome. Só alugando. Falei, Flávio, nós temos aqui um business aqui. Você não tá procurando negócio? Falei, putz, será? Falei, Flávio, a gente não consegue usar. Não, tá bom, vamos comprar o segundo. Compramos o segundo. Assim, eu nunca me esqueço, comprei na terça-feira, fui buscar 8 da manhã, 1 da tarde alugamos por uma semana, o motorhome já, tipo assim, já tinha se pagado 6 meses de aluguel. Falei, Flávio, agora nós temos um business, cara. Vamos montar, entendeu? E aí ele entendeu que a questão dos motorhomes, principalmente no automobilismo, né? A gente alugava primeiro na pista de kart, para os pilotos que a gente conhecia, entendeu? Que foi daí que veio a minha ideia, né? E a experiência. E a gente focou o quê? Eu estudei muito o mercado. Uma coisa que é legal nos Estados Unidos, tudo é público. Legal para quem trabalha direitinho, né? Lógico, né? Mas eu comecei a buscar as informações. E eu vi lá, falei, pô, Estados Unidos, 13 milhões de motorhomes. Falei, caramba. Aí tem lá 250 locadoras. Falei, nossa, mercado grande. 400 concessionárias. Aí fui lá e me associei na RVDA, que é Recreational Vehicle Dealers Association, que é a Associação Americana de Motorhomes, a maior do mundo. E comecei a estudar em convenção, curso, tudo que você pode imaginar. E comecei a entender que a questão deles, né? Não é só cultura, mas tem 1 milhão de americanos que moram em motorhomes. Falei, caramba. Moram. O cara morar, quer dizer, a gente está muito no oposto, né? O nosso é quase um lazer ali fim de semana. O cara decidiu largar tudo, botou uma internet no motorhome e vai ficar na estrada o tempo inteiro, né? Sim. Uma vida nômade digital, né? Uhum. Mas eu comecei a entender os comportamentos. E aí a gente começou a implantar o quê? A cultura do serviço. Que eu falei, cara, não vou conseguir brigar. Por exemplo, a maior locadora de motorhomes americana tem 4 mil veículos. A segunda tem 1.500, a terceira tem 800. Eles juntos, as 3 primeiras têm 80% do mercado. Então vamos lá, matemática simples, né? Tem 250 locadoras. 3 representam 80% e 247 brigam pelos 20%. Falei, cara, nós estamos mortos aqui. Falei assim, se a gente for entrar nessa briga, a gente vai perder. Vamos aonde? Pelo serviço. Porque eu olhava sempre, né? Uma coisa que eu analiso pessoalmente, né? Depois de... Estou no meu 37º ano de carreira, né? 3 coisas que eu acredito que vão te agregar valor no teu negócio, né? Se você conseguir construir uma marca, que demora, tá? Mas o branding é uma coisa que agrega valor. Se você conseguir ter um preço bom, e aí você tem que ter muito volume, né? Para ter preço ou serviço diferenciado. Falei, cara, o volume ia ser difícil, porque eu não ia conseguir comprar nem 1.000, nem 100, nem 200 motorhomes, quanto mais 4.000. A marca ia demorar, porque os caras, empresa de 40 anos, 50 anos, pega lá a Airstream, aquela empresa que está em todos os filmes, aqueles trailers todo de alumínio, maravilhoso. Eu falei, cara, Airstream, cara, não dá pra competir. Não dá, não, vai demorar muitos anos. Eu falei, não vou chegar lá. Eu falei, o serviço eu posso. Aí comecei a olhar os reviews. A maior companhia tinha um review de 2.7 de 5 estrelas. Review é classificar avaliação. Isso, avaliação, desculpa. O inglês às vezes dá uma misturada. Os depoimentos, né, dos clientes. Aí eu olhei lá, a segunda maior empresa, 3.2 estrelas. A terceira maior, 3,5. Eu falei, nossa. Peguei lá, a melhor dos Estados Unidos era uma empresa familiar, de um casal lá no interior, que tinha lá 5 motorhomes, 4.0. Eu falei, nossa, nós vamos aqui, nós vamos no serviço. E aí a gente focou no serviço, na experiência do cliente, de ajudar ele e de fazer até sugestões de roteiro. Por quê? Porque a experiência vai muito naquilo que é legal para você. Então imagina o seguinte, eu não jogo golfe. Imagina eu alugar um motorhome
e você me dá uma dica para ir ficar no campo de golfe. Eu vou achar chato pra caramba. Mas não é porque o golfe é chato, porque eu não gosto. Agora imagina o contrário, entendeu? Imagina que eu gosto de golfe e vamos mandar lá a pessoa numa corrida, um automobilismo. Fala, meu, você tá louco, aquele barulho daqueles carros passando, não vai ser legal. Ou de água, né? Tem experiências em montanhas, experiências diferentes. Então a gente começou a customizar as experiências para os clientes. Legal. Foi uma primeira empresa a oferecer test drive, porque eu identifiquei que era um problema. A pessoa fala, nossa, mas esse motorhome, esse ônibus, tenho será medo. Que eu vou bem? Não, será? A gente fez test drive, tanto que o seguro não recomendou na época. A gente teve que fazer um adendo nas apólices, né? Falar, olha, então você é responsável se na hora do test drive o cara tiver um acidente, a responsabilidade é sua. Eu falei, tá bom. A gente já fez mais de 1000 locações. Tivemos 0 acidentes no test drive. Por quê? Porque também a pessoa vai devagar, a gente ensina como é que faz a curva, como é que freia, como é que estaciona, a questão da inércia, né? Que é um veículo grande, pesado, tal. E daí a pessoa chega assim no nosso warehouse, né? No nosso galpão, e depois do test drive fala, ufa, nossa, eu achei que era muito mais difícil. Falei, tá bom, tá confiante? Quer dar mais uma volta? Não, tô feliz. Vamos embora. Tanto que a gente tem, o nosso índice de acidente é menos de 0,5%. Cara, que incrível, porque você sempre pega, olha o modelo de negócio e entende de que forma, em qual vertical você precisa atacar para você gerar um diferencial sempre de olho na experiência do cliente, né, André? Eu acho que isso que é o mais interessante nesse bate-papo que a gente está tendo, né? Com essas experiências que você está trazendo. Porque você tem que, antes de você montar um business, né? Lógico que a minha potência empreendedora, vamos falar assim, né? Onde eu enxergo, né? Que você tem o potencial de crescer. É você se colocar na situação, não é do problema, é na situação do que não estão fazendo. Porque do problema, entre aspas, até tranquilo resolver. Você vai dedicar o problema e falar assim, eu vou fazer o melhor. E o que não tem problema? Que não existe. Entendeu? Por exemplo, test drive. Não era um problema, só que não existia. Então eu pensei, falei, cara, vou oferecer test drive. Falei pro Flávio. O Flávio falou, cara, vamos fazer o test drive. Vamos dar um treinamento. Pra você ter uma ideia, essa primeira experiência minha, eu não vou falar o nome da empresa, lógico, né? Seria antiético. Mas é a maior empresa dos Estados Unidos. Eu fui alugar um motorhome, nunca tinha alugado. Imagina, acabado de mudar para os Estados Unidos, criança pequena, vai para montanha com neve. Aí falei assim, pô, quero alugar um motorhome, vou para a montanha. Ele falou, legal. Falei, cara, mas lá não tem neve? Talvez tenha neve. Como é que faz? Tem test drive? Não tem test drive. A partir do momento que você pegou o motorhome, é teu. Falei, tá bom. Falei, e o treinamento lá? Como é que funciona o esgoto, a energia, a água? Ele falou, senta ali, apertou um play. Tinha uma televisão, assisti um vídeo de 20 minutos, tinha 2 opções, espanhol ou inglês. Eu assisti o vídeo, falei, legal, gostei do vídeo, alguém vai me treinar? Não, pode pegar a chave, escolhe aí no pátio e vai embora. Eu achei um absurdo. Falei, cara, treinamento. Claro. Entendeu? Como o cara vai assistir um vídeo, tô indo pra montanha, na neve, o motorhome pode escorregar, como é que eu faço? Entendeu? Nunca andei na neve com um carro, principalmente com um veículo desse tamanho. Foi uma loucura. E eu fiz sem treinamento. Por isso que eu te falei que a experiência foi incrível, o serviço foi ruim e o motorhome também era ruim. Tá? Como produto, né? Mas o produto é fácil, né? Você vai comprar um produto bom, você resolve. Sim. Mas eu enxerguei ali que tinham coisas que não faziam, não é que era um problema. E aí não é crítica. O sistema americano é um sistema muito self-service, né? Você vai lá e faz... que é a famosa frase, né? Do it yourself. Quer dizer, faça você mesmo. Para tudo, né? O cara que vai pintar a casa dele, vai arrumar... o cara que vai abastecer o carro. Exatamente. Eu sei porque eu sou péssimo para trocar a lâmpada, minha mulher reclama comigo, eu falo assim, putz, essa parte americana eu não peguei. Mas é normal, faz parte da cultura, entendeu? Sim, abastecer o carro, não ter frentista. Exatamente. É isso aí. Então eu enxerguei essa oportunidade. E você fala muito aqui no livro sobre a questão do networking, né? O networking foi sempre muito importante, principalmente na implantação desses produtos e serviços que você passou a oferecer nos Estados Unidos. Você explicou do êxito que você teve dessa indicação boca a boca, gerando muito benefício para o cliente e não querendo nada em troca, só um nível preferencial de indicação, né, para fazer um negócio lá. Como o networking ajudou você, André? Então, a grande questão, né? A palavra networking ela está um pouco difundida de uma maneira equivocada no meu entendimento, né? Porque as pessoas querem fazer negócio, querem se relacionar e querem fazer negócio muito rápido. A pessoa já te conhece, já te dá um cartão, fala, e aí, vamos marcar um café, vamos fazer negócio? Eu falei, calma, nem te conheço, entendeu? Então, para mim, é uma coisa até que eu nem sabia, né? O Eduardo Vilela, que foi meu book advisor, ele já escreveu mais de 700 livros, né? A gente começou a falar exatamente respondendo essa sua pergunta, né? Como é que é o networking, né? Porque eu cito algumas questões
principalmente no começo do microempreendedor, né? O microempresário, né? Que eu falo o seguinte, que a primeira fase do teu negócio, ela vai ser sustentada pelos seus amigos, pela sua família e pelas pessoas que já te conhecem. Tá? Por isso que eu montei uma empresa imobiliária e empresa de motorhomes. Se eu tivesse montado um restaurante, imagina eu ligar para você, falar assim, Ivan, tudo bem? Ó, domingo vem no meu restaurante. Fala, pô, André, tô em São Paulo, cara, você tá em Miami. Eu não tenho como te ter como cliente. Entendeu? Outra coisa é falar assim, pô, Ivan, você tá vindo pra cá quando? Ó, vou te alugar um apartamento, uma casa, um motorhome. Uhum. Eu tenho mais chance, né? Do que o restaurante no dia a dia. Tô falando de sustentar, né? E também com a pessoa local, né? E aí, comecei a explorar isso com o Edu. E ele falou assim, cara, mas como você faz o network? Eu falei assim, Edu, não faço. Eu falei, não é possível. Como você não faz? Eu falei assim, Edu, eu não vou em evento de network, eu não gosto disso. Entendeu? Eu acho chato, eu acho que é apelativo. Então, eu tô sempre à disposição das pessoas. Entendeu? Que eu te falei aí da questão da própria Dweck Realty, né? Antes de virar a Dweck Lara Group. A gente ajudava as pessoas, tinha sim um vínculo de fazer negócio depois, se a pessoa quisesse. Não tinha obrigação. Falar assim, olha, eu vou te ajudar, mas você é obrigado a alugar, a comprar um imóvel. Não. Eu vou te ajudar, por exemplo, a questão de sugestão de roteiro. Eu vou te sugerir um roteiro incrível se você alugar meu motorhome. Não era isso. Então, eu acho que o networking involuntário, que foi o termo que a gente criou, né, mérito do Edu Vilela, é exatamente como não fazer networking, que é estar disponível para as pessoas. Você tem uma ideia, tem um cliente agora que a gente vendeu 2 imóveis para ele, mãe e filho. Nós ficamos 6 anos nos relacionando com eles. 6 anos. Imagina, Edu, qualquer profissão do mundo, Ivan, que você fala assim, olha, tudo bem, vamos ficar 6 anos nos relacionando, toda vez que eu vier para Miami eu vou te ligar, vou te pedir uma dica, uma ajuda, tal, mas depois de 6 anos pode ser que eu faça negócio com você. Cara, não vai durar 6 meses, não é nem 6 anos. Então, eu fiz isso de uma maneira muito natural, de estar disponível para as pessoas. Às vezes você vira uma referência que eu agradeço. Quando a pessoa me liga pedindo uma ajuda, pô, eu me sinto prestigiado. Falo, pô, obrigado, privilegiado de ser uma referência para alguém, né? Ah, estou pensando em morar nos Estados Unidos, tal. Como foi a adaptação das suas filhas? Putz, estou indo com um cachorro. Você tem cachorro? Como é que foi com o teu cachorro? Entendeu? Pô, e como que você fez aí para começar um negócio? Pô, como que faz um câmbio? Muitos clientes não sabem nem fechar um câmbio para mandar dólar para fora do país, acham que é ilegal, tem medo. Então, e coisas do dia a dia mesmo, né? Das pessoas estarem lá, por exemplo, tem grupos de WhatsApp lá, o pessoal manda uma mensagem domingo de manhã, fala, gente, tô com um problema aqui, meu filho caiu e se machucou. Tem 100 pessoas no grupo, não sei se você tem essa experiência, que eu fico indignado. Ninguém responde. Ninguém responde a mensagem. Eu já respondo, falo assim, tudo bem, pô, espero que teu filho esteja bem. Tá aqui o telefone do doutor tal, já vou mandar uma mensagem para ele. 0 chance de eu querer vender um imóvel ou alugar um motorhome. Não tem nada a ver. A pessoa tá num grupo de WhatsApp, brasileiros na Flórida, sei lá. Entendeu? Ou grupo de amigos que jogam pôquer, que eu gosto de jogar pôquer. Ou grupo dos amigos do automobilismo. Assim, não é, a questão ali não é você querer fazer negócio. Então, sem você perceber, isso acaba virando network, porque as pessoas começam a te olhar como uma referência, começam a falar assim, putz, olha, o André é um cara que me ajudou, um cara prestativo, um cara legal. Quando eu for fazer um negócio, pô, eu vou prestigiar esse cara. Legal. Entendeu? É isso. Primeiro você gera valor, depois você vende. Exato. Muito legal. Pô, André, eu acho que fica uma dica muito interessante. Tudo que você falou é bem interessante que a gente pode ter nesse seu livro que você está lançando agora. Obrigado pelo exemplar. Número 1, hein? Exemplar número 1, Potência Empreendedora. Crie uma estratégia eficiente. Desenvolva uma tática inteligente e gere altos resultados na sua carreira e nos seus negócios. André Dweck, empreendedor internacional e estrategista de negócio. Cara, obrigado por você ter compartilhado. É impressionante, né? Às vezes, o sucesso, ele é tão óbvio, né? Você explicou coisas óbvias aqui que, na verdade, são só geração de valor para o cliente, né? Por meio de uma estratégia e, pelo que você me parece, você deu exemplos de que você olha para onde ninguém está olhando. Né? Eu acho que talvez esse seja o grande desafio nas pessoas, né? Hoje, no dia a dia, no negócio que elas estão tentando empreender, né? É olhar para o lugar comum e ver que ele é incomum, né? E ver que de repente tem uma lacuna ali, de um espaço que você pode gerar valor, né? Sim, com certeza. Eu exploro bastante isso no livro, porque às vezes as pessoas não é nem complicam, né? Fica com um negócio muito sofisticado, né? Para o cara fazer aquilo tem que ter muito dinheiro, tem que ter muito recurso, tem que ter muita experiência.
Às vezes não. Você vê que foram coisas... Eu não falei nada que eu reinventei nada. Não é que eu inventei o Facebook, inventei o carro elétrico. Não tem nenhuma genialidade. Nada. Zero. Entendeu? Tem o quê? Tem muito trabalho. Testar também, né, Ivan? Eu sou um cara curioso. Eu testo muitas coisas, né? Até tem algumas coisas que eu uso aí, né? Algumas dicas que eu dou, né? Falar, cara, quer morar no exterior, em qualquer lugar. Eu uso uma regra que chama assim, regra dos 10. O que é isso? Você, para morar no lugar, você precisa ter estado lá, passeado, reuniões, sei lá, 10 vezes, no mínimo. Por quê? Porque é para você sentir se aquele lugar é para você. Entendeu? Então o que acontece? Eu vejo muita gente que vai lá 2 vezes e fala assim, nossa, aqui é o lugar do meu sonho. Quando você veio para cá? 2. Eu falei, cara, como? Mas você não viu aqui, ó, tem furacão. Você viu na época do furacão? Não vim. Tem furacão? Tem furacão. Ou você tá lá em, sei lá, em Nova York. Ó, a neve aqui, ó, tem dia que você não pode sair na rua que você escorrega. Não vi também. Então o que acontece? As pessoas acabam indo pela emoção, entendeu? E de uma maneira que quem vende depois começa a vender a dificuldade. Entendi. Para valorizar. E eu acho que o livro é exatamente ao contrário, né? Ele tem aí 37 anos de experiência de coisas que foram simples, com pouco dinheiro, com muito estudo, muito trabalho e de uma maneira que qualquer um, entre aspas, se quiser, se tiver o perfil, né? A gente estava até falando um pouquinho disso, não é para qualquer um, né? Eu quero que todo mundo vá morar nos Estados Unidos. Não, gente, calma, não é isso. Mas caso alguém tenha interesse de botar um pé no exterior, montar uma empresa, às vezes não é nem morar, né? Morar nos Estados Unidos também não é para qualquer um, como também morar no Brasil não é para qualquer um, né? Claro. Vem muito gringo morar aqui, não se adapta, entendeu? E tem muito brasileiro que vai morar no exterior e não se adapta. Então, são pequenas lições e dicas de experiências que eu tive. Dicas boas e experiências que não foram tão boas também, né, Ivan? Porque a gente precisa ajudar as pessoas a se precaverem, porque às vezes tem um pouco de ilusão, né? De achar que lá é tudo maravilhoso, é a Disney, é Miami, é Nova York, Los Angeles, é tudo. Também, né, não é. Legal. Pô, André, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui nos Obediência Produtiva. Eu acho que a gente conseguiu, com esse episódio, gerar um desejo das pessoas, primeiro, conhecerem mais o que tem nesse livro e também, eventualmente, se precisarem de uma referência fora do Brasil, principalmente em Miami, na Flórida, né? Contactarem a sua empresa, né? Investirem lá fora. Eu acho que você conseguiu gerar muito valor aqui. Eu fiquei surpreso com essas dicas que você deu, porque a grande sofisticação está na simplicidade, né? Eu acho que você, como um nativo de uma das indústrias da moda mais, assim, tiveram mais êxito e marcaram uma fase na indústria da moda brasileira, pô, vestir fórum não era muito, né, uma percepção de valor enorme. Então eu acho que você conseguiu, acho que isso vem um pouco do DNA. Eu gostaria de te parabenizar por esse movimento que você tem feito e muito legal as dicas que você deu aqui no Desobediência Produtiva. A ideia aqui é gerar provocação e insight em quem ouviu. Eu tenho certeza, e assistiu, eu tenho certeza que você gerou. Obrigado. A ideia é essa mesmo. Acho que o livro é um legado. A minha mãe pediu, infelizmente, ela faleceu faz 3 anos, tanto que eu dedico o livro a ela, que ela me ensinou tudo que eu sei, mesmo sem ter estudado, sem ter faculdade, sempre foi na raça, começando do zero. E eu levo isso como um lema de vida, né? Que você pode ajudar as pessoas. A questão não é vender livros para ganhar dinheiro, né? A questão, quando eu escrevi o livro, que eu fui conversar com a editora Gente até, que acreditou no projeto, né? Uma das maiores editoras do Brasil, acreditar num projeto, que eu imagino que tenha muita gente querendo. Falei assim, o meu propósito aqui é como se eu fosse dar uma mentoria para as pessoas de uma maneira muito simples, entendeu? E mesmo as pessoas que não pretendem empreender, né? Ou intraempreender, que também a gente confunde um pouco, né? Empreendedor com empresário, né? Mas empreender na carreira, né? Eu começo o livro com um garotinho lá que está começando a vida. Sim. E tem até um empresário internacional. Então, se as pessoas conseguirem dar o próximo passo, em qualquer estágio que seja da carreira, o livro vai chegar no seu objetivo, que é exatamente isso, de fazer uma transformação. Eu uso o empreendedorismo ou o intraempreendedorismo como uma ferramenta de transformação social. Por quê? Porque eu vivi isso, entendeu? Eu saí do zero, entendeu? Que nem os americanos falam, from the scratch, né? Que é do nada, né? Até chegar e montar o seu próprio negócio, que é uma jornada que eu tenho muito orgulho e, logicamente, é uma jornada familiar, né? Não é só minha. Legal. Então tá, é isso, ó. Potência Empreendedora, sugestão. Quero agradecer mais uma vez o André Dweck aqui nos Obediência Produtiva e pedir para você que veio até aqui no nosso podcast para você compartilhar esse conteúdo, né? Gerou impacto em você, transformação, insights? Tirou você da zona de acomodação? Esse é o nosso objetivo com o nosso conteúdo aqui. Por gentileza, compartilhe com mais e mais pessoas que você ajuda a amplificar a voz do Desobediência Produtiva com um conteúdo gratuito, rico e transformador.
Obrigado e até a próxima. Valeu, André. Obrigado, um abraço.